Olá pessoal, bem-vindos à parte 5 da série de vídeos sobre séries temporais com Python. No vídeo de hoje nós vamos ver mais um modelo de previsão, um modelo preditivo para séries temporais, que é conhecido como modelo ARMA. O modelo ARMA, ele combina o modelo autorregressivo, que foi aquele que a gente viu no vídeo passado, com outro modelo, um outro modelo de processo estocástico chamado modelo de médias móveis, que é o que forma o MA aqui, né, de Moving Averages, tá? Então, o modelo ARMA, ele combina a característica autorregressiva com essa característica de médias móveis. E essas médias móveis aqui, esse processo de médias móveis não funciona da mesma forma da média móvel convencional que a gente utiliza para suavizar a série temporal, não. Tá? Aquele vídeo que a gente viu, se não me engano, foi o vídeo 2, nós trabalhamos com algumas operações de séries temporais para tentar analisar componentes de tendência e sazonalidade. A gente utilizou a média móvel para suavizar a curva, né, para eliminar o ruído. Nesse caso aqui, essa componente de médias móveis é utilizada para tentar capturar o efeito do ruído na série. Então, AR, tá, no ARMA, é a nossa componente autorregressiva de ordem P, que é o número de lags que a gente vai considerar. E essa componente aqui tenta explicar o efeito do momento da série, né, como os períodos anteriores afetam os períodos imediatamente à frente. E a componente de médias móveis, o MA, que tem como parâmetro Q, tá? Que tem o mesmo sentido do P, o Q é o número de períodos para trás que a gente vai considerar a componente de ruído. Tá? Ele tenta capturar o efeito do ruído na série. Tá? Esse efeito pode ser interpretado como eventos inesperados que afetam a observação. São eventos que são aleatórios, tá? Não são previsíveis, mas que a gente pode, a partir de uma série conhecida, tentar analisar o comportamento do ruído para ajustar o modelo autorregressivo para melhorar um pouco a precisão dele. Tá? Então, a equação do modelo autorregressivo de médias móveis, ele tem essas duas componentes. Né? Esse primeiro somatório é o somatório que representa o componente autorregressivo. Eu tenho os meus coeficientes betas multiplicados pelo valor da variável em períodos para trás. Né? Então, o somatório de I de 1 até P, beta I vezes X, índice T menos I. Então, a gente tem menos 1, T menos 2, dependendo do tamanho, do número de períodos que a gente considerar aqui no modelo autorregressivo ARP, dependendo do P, essa soma vai seguindo mais no passado ou não. Então, essa parte aqui contempla o nosso componente autorregressivo. E para adicionar, tá, o componente de médias móveis, a gente tem esse segundo somatório, onde eu tenho esse θ, tá, que é o coeficiente que a gente vai tentar prever. Ele tem o mesmo sentido aqui do beta, tá? A gente vai tentar prever esse coeficiente, vai tentar, na verdade, ajustar, desculpa, esse coeficiente em relação à nossa, utilizando como referência a nossa série conhecida, né? E esse epsilon, o epsilon t, aqui está t menos i, né? Porque a gente está pegando cada valor i. O epsilon, ele tem uma relação direta com a previsão do mesmo período. Então, a gente tem uma dependência do componente de médias móveis e o componente autorregressivo nessa equação. O ruído, que é representado pelo epsilon, é um ruído associado ao erro. E o erro está associado a uma previsão versus valor real, um menos o outro. Né? Que é a definição do erro aqui, é a diferença entre o valor real e o valor previsto. Então, esse epsilon ele depende do x, nesse caso aqui do ET menos i, ele depende do nosso valor de previsão do xt menos i, para a gente saber o valor dele. Então, isso faz com que essa componente tenha uma dependência com a outra componente, e essa dependência acaba sendo não linear, o que torna o ajuste desse modelo bem mais trabalhoso matematicamente do que o modelo puramente autorregressivo. Por sorte, nós temos um pacote que vai fazer tudo isso para a gente, né? Que é o que a gente vai ver agora como utilizar. Então, para aplicar o modelo ARMA, a gente vai utilizar um outro arquivo chamado clima_india CSV. .csv, esse arquivo está aí na descrição do vídeo, você pode baixar para testar também, tá? Então, esse arquivo, ele contém uma série temporal de medidas de tempo de uma cidade da Índia. Então, a gente tem, para cada dia, ó, iniciando de janeiro, 1º de janeiro de 2013, para cada dia do ano, nós temos a temperatura média do dia, a umidade,
velocidade do vento e a pressão média. Então já fiz todo aquele procedimento aqui de importar o Pandas, que a gente já está acostumado. Importei o Matplotlib para gerar os gráficos. Criei o DataFrame a partir do arquivo CSV. Existia uma coluna chamada Date, que continha as nossas datas. A gente transformou essa coluna no formato DateTime e depois fez com que essa coluna se tornasse o índice do nosso DataFrame. Está aqui as 5 primeiras linhas, só para a gente dar uma olhada no resultado. Tá? Então, eu já plotei aqui embaixo o gráfico da velocidade. Deixa eu executar aqui. Aqui embaixo a gente tem o gráfico da velocidade do vento para cada dia do ano. A gente vai trabalhar em cima dessa coluna aqui para esse vídeo. Então, eu tenho a velocidade do vento para cada dia. A gente tem um registro desde 2013 até o final de 2016. A gente pode até dar uma olhada aqui no número de quais são as datas, utilizando o df.index. A gente tem todos os índices que são as datas, né? Então está indo de 2013. O último registro é 1º de janeiro de 2017. Então a gente conseguiria fazer, por exemplo, uma previsão para o dia 2 de janeiro de 2017 a partir desse conjunto aqui. Então, para utilizar o modelo ARMA, a gente vai importar a partir do pacote Stats Models. Então, from Stats Models.tsa, que é o subpacote de séries temporais, .arima model, é a pastinha, digamos, que tá guardada no nosso modelo. A gente vai importar a classe ARMA. E nós vamos criar o nosso modelo. Eu vou chamar esse modelo de ARMA. Vai ser igual à nossa classe. A gente precisa passar primeiro a nossa série. A nossa série é df.windspeed. A frequência dessa série é diária, então a gente vai passar frec igual a D maiúsculo. E para passar a ordem, tá? A configuração do nosso ARMA, que nesse caso aqui a gente vai testar um com P igual a 2 e Q igual a 2. A gente lê isso daqui como uma ARMA 2.2, tá? Então a gente vai criar o nosso ARMA 2.2. A gente passa a ordem para um parâmetro chamado order. Então eu vou colocar aqui o order igual a, abro parênteses, 2,2 e no final eu coloco o ponto fit para fazer o ajuste desse modelo ARMA com essa configuração aqui em cima desse conjunto de dados que representa a nossa série temporal. Se eu executar, nós temos um modelo criado. Se eu quiser fazer, por exemplo, a previsão do próprio conjunto em cima dele, poderia fazer aqui embaixo utilizando o Matplotlib. Vou utilizar aqui .figure fig size igual a 15/6 para ficar um pouco maior. plt.plot df.windspeed. Windspeed é a nossa série original. plt.plot, para gerar as previsões, basta chamar aqui o nosso modelo que a gente criou, que eu chamei de ARMA, e utilizar a função dele, .predict. Ele vai fazer a previsão em cima da própria série, e o resultado é esse daqui, onde o laranja são as previsões e o azul são os dados reais. Só que, para a gente validar esse modelo de forma correta, a gente vai precisar fazer aquela dinâmica que a gente viu no vídeo passado, onde eu divido a minha série no conjunto de treinamento e outro conjunto é o conjunto de teste. E para isso a gente vai utilizar, primeiro, eu vou ver qual o tamanho da nossa série, vou chamar de N, vai ser len de df.windspeed, só para a gente ver aqui o tamanho da série. Nesse caso aqui a gente tem 1462 registros. Então, o nosso train size, que vai ser o tamanho do nosso conjunto de treinamento, a gente geralmente considera como sendo 2/3, então vou multiplicar por 2/3, 2/3 do tamanho total da minha série. Essa multiplicação ela pode dar fracionada, então eu vou utilizar esse comandozinho int, tá, para transformar esse resultado num número inteiro. O que ele faz é arredondar para baixo. Então, a gente vai criar aqui o nosso train set, vai ser o nosso conjunto de treinamento. Ele é igual ao a nossa série windspeed, só que nós vamos pegar do primeiro valor até esse train size. Então, nós vamos pegar os primeiros 2/3 desse conjunto completo, tá? Até o train size. Só para a gente dar uma olhada aqui, train set
Tá pegando lá do início, né? E tá indo até dia 1º de setembro de 2015, tá? 1º de setembro de 2015 é o último registro que ele tem quando finaliza os dois terços primeiros registros dessa base. Então, a gente vai criar também um outro conjunto chamado test set, que vai pegar esse mesmo conjunto aqui, só que a gente vai pegar do train size até o final. Então, o test set, ele tem que iniciar do dia 2 de setembro de 2015, e tá certo, né? Do dia 2 de setembro de 2015 até o último registro, que é dia 1º de janeiro de 2017. Então, nós temos os dois conjuntos separados para fazer a nossa dinâmica de validação train test. Só para a gente visualizar esses dois resultados no gráfico, eu vou criar, vou fazer assim, PLT, deixa eu copiar lá em cima. Copiar isso daqui, colar aqui só para a gente visualizar que a divisão funcionou corretamente. Esse primeiro pedaço aqui vai ser o nosso train set, e o segundo pedaço aqui na plotagem do gráfico vai ser o test set. Então tá aí, em azul nós temos o conjunto de treinamento e em laranja o conjunto de teste, né? Dividido aqui 2 terços, 1 terço, que é aquela dinâmica, aquela divisão que a gente costuma fazer, tá? Uma regra empírica aí. Então, nós vamos criar o nosso modelo de novo, o modelo ARMA 2.2, só que a gente vai treinar ele em cima do treinamento do train test, tá? Então vou copiar isso daqui e vou colar aqui para aproveitar o código. Eu vou chamar esse modelo de ARMA 2.2, tá? Para simbolizar a configuração dele, né? P igual a 2, Q igual a 2, e vou colocar um underline train, só para a gente especificar que esse daqui é o modelo que a gente criou a partir do conjunto de treinamento, tá? Vou dar esse nome maiorzinho aí. No lugar do df.windspeed, a gente vai passar só o train set. E a gente vai... Vou rodar aqui para criar, tá? Só para ele criar logo. Então a gente já criou o nosso modelo a partir do conjunto de treinamento. A gente pode acessar os parâmetros desse modelo 22.train acessando o atributo params, né? Se a gente executar, ó, como o nosso modelo tem autorregressivo ordem 2 e médias móveis ordem 2, a gente tem, ó, os dois coeficientes aqui, o beta 1 e o beta 2, e o θ 1 e o θ 2 da componente de médias móveis, ó, MA de médias móveis, tá? E AR de autorregressivo. Então, como é que a gente faz para aplicar agora esse modelo no conjunto de testes? Aqui a gente consegue fazer de forma direta, diferente do modelo autorregressivo que a gente tinha feito no vídeo passado, porque a partir do modelo ARMA a gente já consegue aplicar esses parâmetros direto na configuração a gente pode pré-setar esses parâmetros no modelo que a gente for aplicar. Então, para isso, a gente vai copiar isso daqui, tá? Vou colar aqui embaixo, só que a gente vai chamar esse arma2 underline teste, porque vai ser o resultado para o conjunto de teste. Aqui dentro, em vez de passar o train test, eu vou passar o test set. O train set a gente vai passar o test set. E aqui dentro do parênteses do fit, a gente vai colocar justamente esse nosso modelo, ponto params. O sentido disso aqui é que a gente vai ajustar, só que eu quero utilizar essa configuração de parâmetros. Se a gente não passa nada aqui em cima, aqui dentro, ele vai tentar ele vai tentar identificar, ajustar nesse conjunto de dados aqui para encontrar esses parâmetros do modelo. Quando eu passo os parâmetros já aqui dentro do fit, ele não vai fazer isso, ele vai simplesmente aplicar as previsões em cima desse conjunto. O que basicamente ele faz é isso. Então, se eu executar, eu vou logo calcular aqui o nosso erro médio quadrático. Para calcular o erro médio quadrático, eu vou pegar aqui o arma 22 underline test, que é esse que a gente vai criar aqui em cima, né? Se eu acessar o parâmetro ponto reside, nós temos os erros residuais das previsões. Eu vou elevar esses erros residuais ao quadrado e vou calcular a média. E o resultado é um erro médio quadrático de 10,88. A gente vai utilizar isso aqui como referência para testar outras configurações. A gente pode inclusive visualizar
Essa é a previsão que a gente fez aqui utilizando o comando predict, né? Então, se eu copiar aqui, se eu copiar esse pedaço aqui, a gente consegue aproveitar, só para a gente visualizar as previsões de um conjunto de teste. Então, eu tenho ó, conjunto de treinamento, conjunto de teste, e eu vou acrescentar aqui embaixo plt.plot arma22 underline teste.predict para a gente ver as previsões que ele fez em cima desse conjunto. E está aí o nosso resultado. O azul não tem nenhuma previsão, porque a gente utilizou só para ajustar o modelo. E aqui desse lado a gente tem os dados reais do conjunto de teste, que está em laranja. E em verde é o nosso modelo ajustado. Tá? A nossa previsão do modelo que foi ajustado com esse conjunto. Então, essa dinâmica aqui é bem mais confiável para a gente ter uma noção do erro, né, associado ao nosso modelo. Tá? Então, esse daqui é o nosso modelo de referência. E a gente pode utilizar então, essa dinâmica do treinamento e do teste, vou copiar, para testar outras configurações. Aqui eu coloquei testar 1, 2, 2, 3, 3, a gente já testou o 2, 2, mas eu vou colocar aqui de novo, tá? Então, copiar, colar 3 vezes, o primeiro modelo vai ser o Arma Train 1, 1, 2, 2, esse daqui o 3, 3, e a configuração vai ser 1, 1, 2, 2 e 3, 3. Eu vou rodar, e ele criou os 3 modelos. Agora a gente vai testar esses 3 no nosso conjunto de teste, né? Então, vou colar aqui embaixo, vou chamar esse daqui de teste, 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 e onde tem o fit aqui, a gente vai jogar o modelo que foi treinado, acessando os parâmetros do mesmo, né? Utilizando parâmetros. Vou copiar. Vou colar nesses dois, modificar o nome aqui, 2, 2, 3, 3. Então nós testamos 3 configurações, treinamos 3 configurações e testamos as 3 configurações no conjunto de teste, né? Não pode esquecer aqui. Então teste 7, teste 7, teste 7. Vou rodar. Então nós temos agora os 3 modelos de teste baseados nesse treinamento aqui. Para avaliar os erros, eu posso utilizar aqui, vou imprimir todos no mesmo bloquinho, vou usar o print, arma 11 teste.reside, eleva ao quadrado e calcula a média. Assim a gente tem o erro médio quadrático do primeiro modelo, né, que é o arma 11. Vou colar aqui para fazer o arma 22 e o arma 33. E esse é o resultado que a gente tem. Ponto reside. Eu coloquei a média aqui fora. Peraí, print, tem que abrir aqui um parênteses. Ponto min. Ops, alguns bugs. 3, 3, agora sim. O melhor erro que teve, o menor erro foi o 3.3, então por enquanto o melhor modelo que a gente achou foi o modelo ARMA 3.3, foi o que teve o menor erro quadrático, né? O 1 teve 11.45, o 2.2 10.88 e o 3.3 10.82. Copiando o códigozinho que eu fiz aqui para criar o gráfico, a gente pode visualizar os 3 modelos, tá? Eu vou testar, aliás, vou colocar para visualizar somente o Arma 3.3, que foi o que teve o melhor resultado, né? Então tá aí o Arma 3.3 ajustado, né, com as previsões aqui no gráfico. Então, para finalizar, vou fazer alguns testes aqui de algumas configurações. O que é que acontece se a gente setar o nosso Q como sendo 0? O Q0 significa que a gente só tem a componente autorregressiva. Então, por exemplo, uma configuração 0.2 é basicamente um modelo autorregressivo de ordem 2. Configuração 3.0 significa que é um modelo autorregressivo com P igual a 3. Então, aqui eu criei um códigozinho para ele testar todas essas configurações e ir retornando as melhores. Tá? Então, eu estou testando aqui ó, o autorregressivo de ordem 2, 3 e 4. Depois um arma 2.1, arma 2.2, arma 3.1, 3.2 e 3.3. Para a gente comparar todos eles em relação ao erro residual para ver qual que teve o melhor resultado. Vou executar aqui para a gente dar uma olhada. E está aí cada vez melhorando. Ó. E o melhor de todos foi
Assim mesmo, o modelo ARMA 3.3. Né? Os modelos autorregressivos tiveram os piores desempenhos. Isso já era esperado, né? Já que o nosso modelo ARMA ele já tem a componente autorregressivo, só que com o upgrade do ajuste dos erros residuais, tá? Que tende a melhorar o resultado, tende a melhorar o desempenho do modelo preditivo. Tá? Esse vídeo vai até aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e até a próxima.